Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Boa noite aos nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. É nesse momento, Senhor, que mais uma vez aqui nós nos encontramos para estudar Teu Evangelho, Teus ensinamentos que nos deixaste. Permita, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva a todos. Ilumina, Senhor, o palestrante da noite, para que ele consiga transmitir sua mensagem, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, damos por início a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Hoje a mensagem está a cargo do nosso irmão João. Boa noite, meus irmãos. A mensagem da noite, cujo tema é a justiça divina, nos traz um primeiro pensamento, uma primeira afirmação e uma certeza absoluta. As leis divinas regem o universo. Com esta afirmação, nós podemos dizer, viver, morrer, renascer de novo, tantas quantas vezes forem necessárias para a evolução do nosso espírito imortal. As leis divinas regem o universo. Embora tenhamos leis civis, cada sociedade com seus códigos de convivência, de controle social, nós temos uma justiça bem maior, bem mais ampla, abrangente, da qual nenhum de nós pode fugir. Diz o Evangelho de Jesus: daí não saireis enquanto não pagares o último ceitil. Nossos débitos são pagos, são resgatados a cada reencarnação. Portanto, os nossos débitos serão pagos, sim, pela cobrança, pela exigência da nossa própria evolução, para o nosso próprio bem. Iremos resgatar um a um nas sucessivas reencarnações pelas quais temos que passar. Porque a justiça divina espera, Deus espera de nós a nossa purificação. O criminoso de hoje, o bandido de hoje, o perverso de hoje, será o anjo de amanhã.
Tenhamos certeza disso. Ninguém permanece no mal eternamente. Somos criaturas, filhos do mesmo Pai, com um destino: a perfeição relativa, a purificação de tudo aquilo que não acresce à nossa evolução. Por isso o apóstolo Paulo nos diz em uma de suas cartas: tudo me é lícito, posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Quer dizer que não eleva, que não acresce, que não traz a luz ao espírito, e por isso não realiza, porque ele sabia que a justiça divina, além da justiça da terra, que é imperfeita, tudo vê, tudo sabe. E um dia, diante de nós mesmos, seremos cobrados daquilo que fizemos que não serviu para o nosso adiantamento, porque não ajudamos na construção do bem. Por isso a justiça divina é implacável, porque ela é educativa. Ela nos educa de duas formas: ou pelo amor, fazer o bem ao próximo, ou pela dor, pelo sofrimento. E o sofrimento, nele, é que nós vamos buscar o socorro, o atendimento, muitas vezes urgente, para os nossos desequilíbrios. Porque nós desequilibramos, porque transitamos no mal. Por que transitamos no mal? Porque criamos um conflito. E esse conflito tem que ser solucionado. E essa solução passa por aquele que gerou o conflito, que deve arrepender-se, reconhecer o equívoco. Perdão, Senhor. Perdão, meu Deus. Me perdoa pelo erro que eu cometi hoje, pelo equívoco. Serei perdoado? Sim. Mas terei que reparar. Terei que refazer o caminho. Onde eu construí o mal, ali construir o bem. Com esta reparação, eu quito meu débito. Me eduquei. Já sei que aquilo não posso fazer. Na próxima não farei. O mal, o sofrimento que eu passei, foi o remédio para a cura da minha enfermidade, que é o desequilíbrio, que é a desatenção, que é o rompimento e descumprimento da lei divina. É assim que transitamos. Enquanto não aceitarmos, enquanto não quisermos pela nossa rebeldia, sofreremos. Até que um dia, cansados, vamos a Ele. Me ajuda. Me socorre. Sim, te socorro. Mas não te esquece que tu causaste muita dor, muito sofrimento, muitos choraram, porque tu não medistes e não sabes a extensão do dano que causastes e a profundidade. Até quantos atingistes com esse ato? Não foi só o Pedro ou João ou Maria que fizestes o mal, mas a todos aqueles que estavam em torno dela, que viviam cercando ela, dando-lhe o carinho, dando-lhe o amor. A estes também atingistes. Me pedes perdão, te perdoo. Mas volta, meu querido irmão, meu querido filho, e repara o mal que fizestes. Te liberta. Tira as algemas, as amarras que tu tens. Te liberta. Vai para a luz.
sai da sombra, sai da escuridão desse sofrimento que tu te impusestes, porque o Pai não põe a ninguém pena nenhuma, sofrimento nenhum que não seja necessário. Esta é a lição que tiramos das leis divinas do Evangelho de Jesus. Quem se uniu a Deus adquire 3 grandes privilégios: a onipotência sem poder, a embriaguez sem vinho e a vida sem fim. Quem nos deixou essa frase é Nikos Kazantzakis, na obra O Pobre de Assis, onde ele fala de São Francisco de Assis. A justiça divina, para que possamos entendê-la um pouquinho mais na sua profundidade, está lá na questão número 13 do Livro dos Espíritos, que fala sobre os atributos da divindade. Deus é soberanamente justo, justiça, e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas: micro-organismos, bactérias, vermes, etc. Como nas maiores, e essa sabedoria não permite duvidar nem de sua justiça, nem de sua bondade. Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é todo-poderoso e soberanamente justo. Reportando-se a justiça indefectível, o espírito denominado Max, escrevendo em um jornal no Rio de Janeiro, chamado Espiritismo, Estudos Filosóficos, volume 2. Max, para que tenhamos uma ideia, é um codinome de um espírito utilizado naquela época, em que predominava uma região oficial no país, falar algo que contrariasse a igreja era extremamente complicado. Então, o nosso mentor da nossa casinha, Dr. Bezerra de Menezes, escrevia neste jornal, chamado O País, naquele tempo, sob o pseudônimo de Max. E ele disse: por fim, verificareis a sublime manifestação na justiça indefectível, inseparável do amor, da misericórdia do Pai, que pune para corrigir, para chamar o filho culpado ao bem e à felicidade. E não como pensa a igreja, para matar, para vingar-se das ofensas, como faria um rei da terra. Vereis aparecer-vos um espírito conhecido, que tendo tido uma vida exemplar, e sofreu sempre as maiores contrariedades e até as misérias nesta vida. Este vos dirá que as penas desta vida, ele as pediu a Deus, para resgatar as faltas de existências passadas, que lhe embaraçavam o progresso. Outro também vos dirá o que está sofrendo e por que sofre. No estado desencarnado,
para quem pensa que esta vida que nos foi dada como uma bênção para a reparação das nossas faltas e a nossa evolução espiritual é a única, está equivocado. Há vida, sim, depois da morte. 2 são os postulados básicos da doutrina espírita. 2 fundamentais alicerces desta doutrina, venerando a doutrina que nos educa e nos melhora a vida e a caminhada aqui na Terra. A primeira delas, a reencarnação. A segunda, que vem confirmar a primeira, a comunicação dos espíritos. Não fossem eles, não estaríamos aqui falando de uma doutrina, trabalhando no bem e procurando se melhorar. Não fossem as mensagens que se recebem, pouco, quase nada saberíamos de uma existência que não vemos. E ainda falamos que eles é que estão mortos. Será? Será que eles são os mortos? Será que não dormiremos nós? Será que não estamos adormecidos nós? Que não entendemos esta realidade? E que duvidamos sem ter experienciado, vivido? E por fim, as mais contristadoras cenas dos endurecidos no mal, que são trazidos pelos espíritos superiores para nos darem exemplos do que sofrem e, porventura, para se converterem. Meus irmãos, nossos irmãos desencarnados, que vêm às mesas mediúnicas, relatando a sua vivência espiritual, sua vivência no mundo espiritual, nem todos aceitam a posição em que se encontram. Apesar de não saberem da perturbação imensa, são ainda rebeldes e permanecem até que peçam o socorro e que realmente estejam arrependidos e queiram se transformar. Somente neste momento é que descem nas profundidades onde eles se encontram, anjos enviados de Deus para socorrê-los e ampará-los, trazendo-os, resgatando-os do sofrimento no qual se submeteram e que até aquele momento estavam endurecidos e enrijecidos no mal. Na preciosa lição de Osmarã, na obra O Livro da Vida, encontramos a afirmação: a luz de Deus irradia ininterruptamente para todos vós. Assim tem sido através de milênios e de milhares de anos a fio. Século após século, durante vossa permanência nas várias fases pelas quais essa humanidade da Terra já tem passado. O estímulo, o auxílio, o amparo jamais vos faltarão. Jamais faltarão. Luminares abençoados estão sempre aqui. Divindades estão aqui entre vós, em várias etapas, são testemunhas de que o Pai jamais abandona seus filhos. Hoje,
quando percebeis a realidade caótica de vossa cidade, de vossos centros urbanos, onde impera a violência, onde a vida parece não ter o mínimo valor, é necessário, forçoso, é vos informar que esta realidade, embora chocante e dolorosa, é a realidade de tempestades, onde o poder e a força dos elementos da natureza, reunidos por hostes de luz, se desencadeiam, parece indiscriminadamente. Nada ocorre por acaso. Se essa violência hoje se concentra em vossos centros urbanos e vos traz apreensões, medo, desconforto, é porque prenuncia tempos de bonança. É preciso que a fúria das energias que foram empregadas através de vários milênios, pois não é de hoje a violência que vos perturba, guerras, impérios, sacrifícios humanos em várias civilizações, através dos tempos, uma após a outra, tem sido, nos caminhos da violência, o modelo da ação. Lembremos-nos, irmãos, da Inquisição, das cruzadas, da escravidão dos nossos irmãos, aos quais sacrificamos, que não é de hoje. Logo ali em 1800, tínhamos no Brasil a pena de morte pelo enforcamento. Basta rememorarmos da semana passada a série Liberdade, Liberdade, na Inconfidência Mineira. O que era feito, como era feito e por que se matava. Isso não tem custo? Isso não tem resgate? Vamos à Segunda Guerra Mundial. Vamos aos fornos de Auschwitz, na Alemanha. Vamos à Primeira Guerra Mundial. Vamos à Guerra do Iraque. Isso não tem implicação nenhuma? Isso não terá que ser resgatado? Todo esse mal que existe entre nós? A imposição pelas armas, a subjugação com a escravização dos povos, de triste capítulo na história humana, daquele povo que, embora estivesse, ainda se encontra subjugado pela necessidade kármica de erros cometidos em épocas pretéritas que se perderam nos tempos. Realmente manchou o vosso planeta. O homem até hoje não logrou obter a paz. E tanto necessita dessa paz. Reconhecer a força da sagrada energia do amor. Reconhecer no próximo um irmão, o amigo, o companheiro de jornada, e não como até aqui, o inimigo, o adversário, o oponente, que como tal deveria ser subjugado antes que o subjugasse. A vossa sociedade de hoje ainda reflete essa ideia no trabalho e na vida familiar também, onde um quer elevar a voz mais alto do que o outro, quer falar mais, quer preponderar, quer manter-se em atitudes e palavras em posição mais alta ainda. A liderança, como diziam os grandes sábios da antiga Grécia, deveria ser dos filósofos, pois que naquela época eles eram todos e eram assim reconhecidos como os mais sábios e os mais preparados para a condução de povos. Hoje, quem vos conduz? Os ambiciosos, os arrogantes, os tendenciosos, que tão logo sentam na cadeira do poder, esquecem todas as promessas, esquecem todos os empenhos, os ideais que estruturavam suas organizações para impor ideias apenas de um pequeno grupo. Sim, porque entre eles próprios também se digladiam na primazia do mando e da decisão final. Isso tudo se reflete nas dificuldades que todos têm de obrigatoriamente passar. Eu vos juro
e vos afirmo, nem tudo está perdido, nunca tudo esteve perdido. Quem tem se perdido pelos caminhos da terra, sois vós. Deus, na sua onipotência, sabe o que faz. Eu também, por isso, posso vos afirmar que vós sabeis o que fazeis. Quem de vós poderia ter a presunção de afirmar, desde que acorda ao amanhecer até o fim do dia ao adormecer, que faltas cometeu? Suas ações, seus pensamentos e seus sentimentos, pela nobre energia do sagrado amor de Deus, de que foi justo, de que foi fiel ao Pai, de que soube dividir suas atenções com seus subordinados, com seus familiares. Quem pode jurar que não cometeu um deslize sequer no dia de hoje? Vós sois filhos de Deus, por isso nada está perdido. Vós sois, pois, filhos de Deus, por isso tudo está disponível a vós. Todavia, tudo o que está disponível a vós não tem sido o que vindes procurando na face da terra. Aí está o problema. Ninguém é superior ao outro no entendimento de sua relação com Deus. Ninguém é superior a quem quer que seja. O caos não pode estar instalado no interior dos vossos corações. Tudo está à nossa disposição. A escolha é de cada um, porque cada um responderá por aquilo que semeou. E aquilo que semeou é aquilo que vai colher. Então, na tradução fria da lei divina, da justiça divina, estamos colhendo hoje o que plantamos ontem. Vamos colher amanhã o que estamos plantando hoje. O cuidado com a colheita é de cada um, pois cada um tem tudo aquilo que necessita para viver bem, viver na paz, enfim, construir um mundo melhor. Cabe a cada um de nós a vigilância, a oração e o cuidado com tudo aquilo que faz, porque irremediavelmente terá que ser consertado o que não foi bem feito. Toda a realização no bem, todo o trabalho no bem, com certeza vai edificar. Será a bagagem que esperamos amealhar enquanto estivermos na carne. E Jesus nos diz no seu Evangelho de luz: andai, andai, enquanto tendes luz. Significa dizer que aproveitemos esta reencarnação, que com certeza é a melhor de todas, para fazermos o que pudermos o bem, porque os nossos débitos são muitos. Prova disso, somos espíritos inferiores, colocados aqui pela bondade divina para progredirmos e resgatarmos os nossos débitos. Por uma graça divina, imploramos por esta reencarnação e por esta vida que temos cada um de nós. E é esta vida, com certeza, que pedimos a Deus. É a vida que temos. Reclamar do quê? Que Deus, que Jesus, que a espiritualidade superior, a todos nós que aqui nos encontramos em busca da luz divina, possamos levar daqui essa luz no coração, espalharmos nos nossos lares, entre os nossos familiares, para termos uma vida melhor, mais equilibrada, e que possamos, no máximo que pudermos, atendermos
as exigências das leis divinas, que são as leis naturais que regem o universo. A primeira e a mais importante delas, a lei do amor. Que Deus, que Jesus, nos perdoe pelos nossos equívocos, porque ainda somos espíritos inferiores, na busca da evolução, do entendimento e da compreensão, que esta veneranda doutrina a qual nos acolheu possa nos conduzir a caminhos melhores. Esse é o nosso desejo, por isso estamos aqui todos nós. E esta leitura, com certeza, é aquela que eu precisava ouvir. Não é a que é destinada aos irmãos, mas é destinada a todos nós, principalmente aquele que fala que eu acredito, na minha modesta opinião, é o mais endividado.